Você tá acordando à noite para urinar? Tá com aquele jato fraco, aquela sensação que não consegue esvaziar bem a bexiga? Hoje eu vou conversar com você sobre dois procedimentos que podem te ajudar: a raspagem da próstata ou o resumo, a terapia de vapor de água. Qual deles é melhor para você? Qual deles eu indico aqui no meu consultório? Vamos descobrir hoje nesse vídeo. A hiperplasia prostática benigna, ela é o crescimento benigno, como o próprio nome diz, da próstata. Como a próstata fica logo na saída do canal, a próstata é a primeira parte do canal da urina, esse crescimento da próstata faz com que o canal se estreite, como se ficasse com um cano entupido. Então, quando a bexiga começa a esvaziar, a próstata ela fecha esse canal, dificultando o esvaziamento da bexiga. E aí começam a surgir os sintomas de jato fraco, hesitação, que é quando o homem vai no banheiro e não consegue urinar. O jato fica entrecortado, ou seja, a pessoa urina um pouco e para, urina mais um pouco e para. Começa a acordar diversas vezes à noite para fazer xixi, o que atrapalha o sono. E aí os homens começam a sofrer com isso, porque afinal esses sintomas da hiperplasia prostática benigna, da próstata inchada, reduzem bastante a qualidade de vida dos homens. A gente sabe disso. O processo de urinar é algo tão simples e natural que a gente só começa a dar importância para ele quando ele começa a ficar difícil. Isso me lembra uma história muito interessante. Um paciente meu que ele estava usando sonda já há 3 meses, estava com dificuldade para conseguir marcar a cirurgia. Aí ele passou no consultório, a gente fez os exames, decidimos para fazer a raspagem da próstata e ele chorou a primeira vez que ele conseguiu urinar sem a sonda, de tão feliz que ele estava. Então a gente às vezes esquece como simples processos que nós temos no nosso corpo são tão importantes quanto urinar. Então, ir no banheiro várias vezes, acordar diversas vezes à noite, ter que fazer força para urinar, derruba bastante a qualidade de vida dos homens. E aí que surgem os tratamentos. A gente tem os tratamentos medicamentosos, que é a primeira linha de tratamento da hiperplasia prostática benigna. A gente tem duas grandes classes de medicações, que são os alfas bloqueadores, que são a tansulosina e a doxazosina, que são medicamentos que relaxam a musculatura prostática e melhoram um pouco o fluxo de urina. E também temos uma outra grande classe, que é a dutasterida e a finasterida, que são medicamentos que tentam reduzir o tamanho da próstata ao longo dos anos. Porém, tem alguns homens que mesmo com o tratamento medicamentoso, a doença evolui ou chegam pra gente já com sintomas tão graves da doença que a gente precisa partir para o tratamento cirúrgico, tá? A gente tem algumas indicações absolutas de cirurgia, né, que é quando o paciente às vezes não está tolerando a medicação por conta dos efeitos colaterais, quando a gente tem sinais de comprometimento da bexiga, a bexiga começa, que a gente chama de bexiga de esforço, a bexiga começa a ficar mais grossa, ela fica espessada, fica com resíduo urinário aumentado, o paciente pode ter uma retenção de líquidos, pode começar a ter, inclusive até insuficiência renal, porque ele não consegue urinar, e às vezes precisa até usar sonda. Então esses pacientes eles devem ser submetidos a um tratamento mais eficaz. E aí entram os tratamentos cirúrgicos. O primeiro tratamento cirúrgico que foi desenvolvido, minimamente invasivo, é a famosa raspagem da próstata, que nós chamamos de RTU, é a abreviação de ressecção transuretral de próstata. Esse procedimento ele é antigo, ele foi feito pela primeira vez em 1926. E ele ainda é o padrão ouro no tratamento da hiperplasia prostática benigna para próstatas de até 100 gramas. Hoje em dia, com a modernidade dos equipamentos, a gente consegue fazer até um pouquinho maior. Mas como, para facilitar aqui no vídeo, a gente usa a raspagem da próstata, a RTU clássica da próstata, até 100 gramas. Durante a raspagem, a gente entra com uma câmera pelo canal da urina, a gente chega lá na próstata e a gente raspa, literalmente, a próstata. Imagina que a próstata fosse uma mexerica com um buraco dentro. A gente vai como se tirasse os gomos dessa mexerica, deixando a casca.
é assim que é feita a raspagem da próstata. A eficácia do procedimento é alta, tá? A gente inclui uma melhora em torno de 3 a 4 vezes na força do jato urinário e quando a gente utiliza uns scores, que são questionários para objetivar a melhora na qualidade de vida, esses homens relatam 80% de melhora da qualidade de vida depois do tratamento com a raspagem da próstata. E além disso, é um tratamento geralmente duradouro. A maioria dos pacientes, quando bem indicado o procedimento e quando o procedimento é feito de maneira... quando acontece tudo bem na cirurgia, que você consegue retirar todo esse tecido que está aumentado ali da próstata, essa cirurgia dura em torno de 15 anos. Então a maioria dos homens não vai precisar refazer a raspagem. Porém, a raspagem tem um efeito colateral muito chato para alguns homens, que é a ejaculação retrógrada. Como a gente raspa essa parte da próstata, ali existe uma musculatura que é a responsável por empurrar o esperma para frente quando o homem ejacula. Então, esse mecanismo ele é perdido depois da raspagem. E aí o homem, quando ele vai ter a relação, ele tem a ereção normal, ele tem o prazer, ele tem o orgasmo, mas não sai nada. Por quê? Porque a musculatura que empurraria para frente é perdida. E aí o esperma vai para trás, na bexiga. E muitos homens não gostam dessa ejaculação retrógrada, né? Desse efeito adverso do tratamento, que pode acontecer em até 80% dos casos, tá? É um efeito colateral que acontece na maioria dos homens, justamente pelo mecanismo que se está utilizando para liberar, para tirar ali o pedaço da próstata. E aí surge novos tratamentos cirúrgicos que tentam minimizar esses danos. E hoje eu quero falar para vocês do Rezum. O Rezum é um tratamento também minimamente invasivo, onde a gente entra com uma câmera também pelo canal do xixi, vai até nessa próstata, vai até nesses gomos da mexerica que estão crescidos, só que em vez da gente raspar cirurgicamente esses lobos, é injetado um vapor de água nessa próstata. Esse vapor de água vai induzir uma atrofia da próstata ao longo de 2 a 3 meses, tá? Então, quando a gente faz esse procedimento, a gente não tira essa musculatura que é responsável por empurrar o esperma para frente. Isso reduz a chance de você ter ejaculação retrógrada. Entendeu? Os trabalhos mostram, como ele é um procedimento mais novo, a gente tem um trabalho maior, um estudo maior com esse tipo de procedimento que seguiu alguns pacientes aí durante 5 anos de procedimento e nenhum deles teve ejaculação retrógrada. Então, é um procedimento sim para quem está preocupado em manter a ejaculação. Veja que não é o orgasmo, não é o prazer, é a ejaculação, tá? Com relação à disfunção erétil, também não causa. Nenhum dos dois procedimentos costuma causar a disfunção erétil, porque os nervos que fazem a ereção, eles passam na parte externa da próstata. A gente, quando faz o procedimento pelo canal, para hiperplasia prostática benigna, a gente não mexe nessa parte externa da próstata. A cirurgia do câncer, sim, é outra coisa, é outro assunto. Aqui é para hiperplasia prostática benigna, certo? Doutor, e qual você acha melhor? Bom, o Rezum tem essa grande vantagem da gente não ter a ejaculação retrógrada, que é um efeito colateral muito chato para alguns homens. Mas também reduz a sua eficácia. As melhoras de fluxo com o Rezum não chegam a 3 a 4 vezes igual a da raspagem. Então, os estudos recentes mostram que a melhora na qualidade de vida com o Rezum em torno de 50%, e a gente vai ter aí uma melhora no jato urinário em torno de 1,5 a 2 vezes, tá? Lembra que da raspagem podia chegar até 4 vezes na força do jato. Quando você mede a força do jato, a raspagem aumenta até 4 vezes. Então, praticamente urina normal, como se ele fosse jovem. E qual que você recomenda, doutor? Falei, bom, aí vai muito do que o paciente está desejando. Quando a gente tem 2 procedimentos bons, mas que tem diferenças entre si, a gente tem que encaixar aqui as perspectivas do paciente.
Se você está mais preocupado com a questão urinária, não se importa com essa questão da ejaculação e quer provavelmente resolver isso definitivo, a raspagem vai ser melhor para você. Agora, se você é um pouco mais jovem, tem 45, 50 anos, já está sofrendo com essas questões de próstata, está com dificuldade para urinar, mas ainda tem um fluxo satisfatório e se incomoda com essa questão da ejaculação, o Rezum é uma melhor alternativa para você. Veja que não existe melhor ou pior. Existe melhor ou pior em determinadas condições, a depender do que você quer, do qual é a sua expectativa com o tratamento. Doutor, um detalhe, o Rezum ele é indicado para próstatas de 30 a 80 gramas, tá? Próstatas maiores que isso, geralmente ele perde bastante eficácia. Então, você precisa fazer uma análise, conversar com o seu médico. Se você quiser passar em consulta comigo, o link está aqui na descrição para a gente poder ter esse papo para saber qual procedimento é melhor para você. Não existe melhor ou pior, existe melhor ou pior para determinadas condições. A gente ainda não tem um procedimento que faça a próstata voltar no tamanho normal, como ela era antes, e resolver o problema 100% sem nenhum efeito colateral. Isso ainda não chegou. Certo? Portanto, reflita, veja como é que está o seu padrão urinário, veja quais são suas expectativas com relação ao tratamento, para você poder decidir o que é melhor para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.